Justiça Federal suspende parte da medida provisória que autorizava a privatização da Eletrobras. E você vai ver também. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, nega suspensão de exigências para refinanciamento de dívida pública do Amapá. 10 pessoas são presas no Rio de Janeiro em operação de combate ao roubo de cargas. TSE tem até o dia 5 de março para publicar as resoluções das eleições de 2018. Lei federal determina que todos os prédios, públicos ou privados, façam manutenção periódica no ar-condicionado. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A Justiça Federal suspende parte da medida provisória que autorizava a privatização da Eletrobras. Ao vivo, a repórter Fernanda Porto tem os detalhes. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Justiça Federal de Recife concedeu hoje uma liminar que suspende um artigo de uma medida provisória que suspendia a proibição de privatização das leis do setor elétrico, da Eletrobras e de suas subsidiárias. Na decisão, o juiz afirma que o governo federal não informou nos últimos dias do governo do ano passado a necessidade de editar uma medida provisória urgente que modificasse a configuração do setor elétrico nacional. O juiz também reforçou que, apesar de existirem estudos que comprovem o crescente endividamento das empresas públicas, as leis do setor elétrico só podem ser modificadas se passarem por avaliação do Congresso Nacional. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer da decisão. William? Obrigado, Fernanda. A Justiça determina que o INSS dê o mesmo tratamento para segurados que precisam receber auxílio-doença ou vão se aposentar por invalidez em todo o Brasil. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que não concordou com o tratamento privilegiado dado aos beneficiários da região sul. Condições diferentes para o mesmo benefício. Tinha que ser por igual, né? Se todos são contribuintes da mesma classe e tudo, eu acredito que teria que ser como igual para todo mundo. É um direito, acho que igual. Até então, os beneficiários do INSS da região sul do Brasil tinham uma vantagem sobre os demais segurados do país. Em casos de incapacidade temporária ou definitiva do trabalhador, quem mora no sul esperava menos tempo para receber o benefício previdenciário. O Ministério Público Federal não concordou com essa prática e entrou com uma ação civil pública. A Justiça deu razão ao MPF e determinou que o prazo para conceder o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez deve ser igual para todo mundo. Direito iguais para todo mundo, certo? Não um ser beneficiado e outros não. Tem que ser beneficiamento para todo mundo. Para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, esse tratamento desigual é inaceitável e entrar com uma ação na Justiça foi uma forma de garantir os mesmos direitos. Se a lei ela tem que ser válida para todos. O país ele tem dimensões continentais. Se vai atender quem está no sul, tem que atender quem está no norte, perdido lá no meio da selva. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, nega suspensão de exigências para refinanciamento de dívida pública do Amapá. O governo do Amapá entrou com um pedido aqui no Supremo Tribunal Federal de autorização para renegociar dívidas com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. O acordo entre as partes, no entanto, prevê que essa renegociação só é possível mediante cumprimento de algumas exigências. Na ação, o Estado amapaense alega que cumpriu parte do acordo, mas que precisa dessa repactuação para quitar outros débitos. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia entendeu que a liminar autorizaria o descumprimento de exigências legais e que isso legitimaria um ato unilateral do Estado. Por isso, ela negou o pedido. A Associação Brasileira de Estacionamentos, Abraparc, entrou com uma ação no STF para questionar a norma do Estado do Rio Grande do Norte que impõe a concessão de gratuidade de serviço de estacionamento às pessoas com deficiência e aos maiores de 60 anos. Segundo a associação, a competência para legislar sobre o tema é somente da União e o estacionamento particular não pode assumir responsabilidade de guarda sem o pagamento correspondente.
Segundo a associação, as empresas de estacionamento privado, quando aplicam os preços aos consumidores, levam em consideração fatores como tributos, empregados, taxas de condomínio, limpeza e conservação, demarcação de vagas e circuito de segurança. E essas despesas não variam em relação ao público que utiliza o estacionamento. O relator da ação é o ministro Celso de Mello. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido para cancelar o indiciamento de uma pessoa em inquérito policial que foi arquivado sem denúncia. No pedido de liminar, a defesa alegou que o indiciamento viola o direito à liberdade do cidadão e gera consequências legais do ato. Para a defesa, mesmo com o arquivamento do inquérito policial sem a denúncia, a pessoa sofre constrangimento com o inquérito nos registros pessoais, o que seria um transtorno na vida profissional. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, no entanto, afirmou que a defesa não apontou qualquer ato concreto que possa causar perigo ou restrição à liberdade de locomoção no caso, e isso inviabiliza a concessão da liminar. A ministra afirmou ainda que, em casos específicos, a liminar em habeas corpus poderia ser concedida, mas seria preciso, entre outros elementos, que houvesse ameaça de constrangimento configurada com base em atos concretos. 5 pessoas foram presas hoje na Operação Tênis, que investiga advogados de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, suspeitos de entrar com ações fraudulentas na Justiça para exigir supostas diferenças decorrentes dos planos Collor, Verão e Bresser. Segundo o Ministério Público, os suspeitos conseguiam ilegalmente o cadastro de clientes de bancos e entravam com ações judiciais sem que as pessoas soubessem que os nomes delas estavam usados. Ao todo, 7 mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça. 2 pessoas continuam foragidas. A Polícia Civil estima que o golpe tenha causado prejuízo de R$100 milhões a instituições bancárias. Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Lei federal determina que todos os prédios, públicos ou privados, façam manutenção periódica no ar-condicionado. A gente volta em instantes. Uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer obriga todos os prédios, públicos ou privados, a fazer a manutenção periódica do sistema de ar-condicionado. A falta de limpeza do equipamento pode até causar problemas de saúde e aumentar o consumo de energia. O ar-condicionado está em praticamente todos os lugares, no carro, nas casas e nos órgãos públicos. Mas o que serve para deixar um ambiente mais agradável pode se tornar um perigo para a saúde. Todos eles podem trazer graves consequências para a nossa saúde, principalmente doenças alérgicas e doenças transmitidas, seja por vírus, seja por bactérias e por fungos. Então, a importância da manutenção do ar-condicionado conforme as indicações do fabricante é indispensável para prevenir essas doenças. Para evitar esses problemas, foi sancionada pelo presidente Michel Temer uma lei que obriga todos os edifícios públicos ou privados a fazer a manutenção dos sistemas de ar-condicionado. Para as novas instalações, a norma já está valendo. Para os sistemas já instalados, o prazo para o cumprimento dos requisitos é de 180 dias. A legislação veio em boa hora, porque as nossas edificações, em regra, elas não fazem as manutenções preventivas e principalmente as que efetivamente têm como finalidade sanar os problemas de disseminação de problemas respiratórios. Então, quando se obriga a fazer a corretiva, ou seja, a manutenção corretiva, aquelas edificações de uso público ou uso coletivo terão um melhor ambiente de trabalho, um melhor ambiente de convívio, e todos que ali ou permanecem a trabalho ou são transeuntes, eles vão ter efetivamente uma melhor qualidade. Isso vai acarretar o quê? Isso vai acarretar uma diminuição nos problemas de saúde do trabalho e saúde das pessoas que ali estão ocupando aquele local naquele momento. Em locais com grandes movimentos de pessoas, é recomendado que a manutenção seja feita mensalmente. O ar-condicionado, além da climatização, ele faz a filtragem dos germes, bactérias, do ambiente, né, do ar. Então, ele deve ser feito uma manutenção mensal. Todo mês, você fazendo a manutenção, principalmente em comércio. Em residência, nós aconselhamos fazer uma manutenção trimestral, dependendo do número de visitantes em casa, né? Além de problemas de saúde, a falta de manutenção do ar-condicionado pode, inclusive, aumentar os gastos com energia.
O aparelho com falta de manutenção, ele pode sobrecarregar e consumir mais energia, além de depreciar o aparelho, bem mais rápido. Mais de 40 mil casos de estupro são registrados todos os anos no Brasil. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam ainda que 70% das vítimas são crianças e adolescentes. E na maioria das vezes, o criminoso tem algum vínculo de parentesco ou de amizade com a vítima. Esta professora, que não vai mostrar o rosto, conta que foi vítima de estupro em um momento que estava embriagada e com crises de depressão. Foi um processo muito difícil, porque eu estava num espaço onde eu me sentia confortável, com pessoas de confiança. E quando acontece uma violência dessa, você entra num nível de desconfiança e de fragilidade muito grande, que foi o que aconteceu comigo. Então eu voltei para Brasília, fiquei muito mal, já estava em depressão. Essa situação de violência agudizou o meu quadro de depressão, né? Isso resultou inclusive numa internação, fiquei 18 dias internada e foram precisos muitos meses para conseguir me reerguer, me recuperar e poder fazer a denúncia, enfim, colocar minha vida para seguir em frente. O crime aconteceu há mais de um ano. O caso foi registrado na polícia e no Ministério Público. O processo está na fase de coleta de depoimentos e verificação de provas. Depois do crime, o quadro clínico de depressão da professora agravou. Desde então, ela está afastada do trabalho, teve que ficar um tempo internada e faz tratamento psicológico. Hoje, ela afirma que está superando o trauma por conta de todo o apoio que vem recebendo. Esse apoio profissional ele é muito importante. E é importante que as mulheres saibam que existem pessoas que podem ajudar. Por exemplo, aqui em Brasília tem a Casa da Mulher Brasileira, né, que tem apoio jurídico, com assistente social, com psicólogos, e que realmente é um espaço de acolhimento e de fortalecimento dessas mulheres. Então, este acompanhamento profissional ele tem me ajudado bastante, além do apoio das pessoas que estão à minha volta. Minha família tem me apoiado, minhas amigas têm me apoiado. Contar com uma rede de apoio é fundamental para que a vítima de estupro supere o trauma e consiga denunciar o agressor, segundo esta psicóloga. A vítima, para conseguir superar essa situação, a família da vítima, ela precisa que seja denunciado, que ela receba um atendimento e que responsabilize o autor. E do ponto de vista do atendimento do autor também, o que a gente tem visto, né, nos atendimentos que a gente tem feito de autores de violência sexual, é que para eles também precisa que a vítima denuncie, que ele seja atendido e também que ele seja responsabilizado. Situações que envolvem violência sexual são mais comuns do que se imagina. A cada 11 minutos é registrado um caso de estupro no Brasil, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por ano, são registrados, em média, 45 mil casos de estupro em todo o país. Roraima é o estado com a maior taxa de registro de ocorrências. Mas outras regiões do país têm apontado o crescimento do crime. A capital federal é um exemplo. Segundo o último levantamento feito em 2017, o número de vítimas de violência sexual subiu mais de 32%, comparando com o ano de 2016. Outro detalhe que preocupa é que 70% das vítimas em todo o Brasil são crianças e adolescentes. De fato, é muito comum que o agressor ele seja uma pessoa muito próxima dessa criança ou do adolescente, seja pai, padrasto, tio, avô, um vizinho, uma pessoa ali realmente do contato, porque justamente ele se vale dessa aproximação, dessa relação de confiança, de afeto para ele cometer o abuso. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo a advogada Marília Brambila. Doutora Marília, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Hoje não precisa mais se falar de violência ou grave ameaça quando se trata de estupro, não é? Pela legislação atual, o que é um estupro? O estupro, trazido no artigo 213, ele hoje, segundo o posicionamento do STJ, admite-se sim, mediante violência ou grave ameaça, mas sem contato físico. Então, é qualquer ato libidinoso praticado com esse agressor perante essa vítima ou submetendo essa vítima a esse ato libidinoso que a subrogue mediante esse constrangimento. Então, estendeu-se bastante esse entendimento do estupro, mas precisa sim ainda da grave ameaça e da violência. Essa série de novos itens que hoje são identificados como estupros causaram uma abertura muito grande no leque. Isso pode ser responsável pelo crescimento do número de estupros registrados atualmente? Sim, William. A estatística, principalmente divulgada hoje pelo Distrito Federal, é que os estupros aumentaram cerca de 40%. Então, isso quer dizer que o posicionamento do STJ de acreditar
e trazer dentro da sociedade esse posicionamento de que não precisa mais de contato físico, é qualquer ato de subrogação dessa vítima para a prática desse ato libidinoso com o agressor ou não, ou até em si mesma, e até mesmo estupro virtual. E o pensamento do STJ, William, é de que vamos proteger essa dignidade sexual acima de tudo. Vamos proteger essa liberdade sexual acima de tudo. Então, qualquer ato libidinoso hoje, mediante constrangimento ilegal, é crime de estupro. Os crimes, digamos, menos agressivos caíam em atentado violento ao pudor. A inexistência hoje do atentado violento ao pudor lhe causa algum incômodo ser tudo colocado na conta do estupro? Não, na verdade, o que aconteceu a partir da reforma dessa CPI que investigou pedofilia e transformou, acabou alterando para os crimes contra a dignidade sexual. O que aconteceu? O estupro passou a abarcar dentro dele o crime de atentado violento ao pudor. Então, hoje em dia, o estupro é constranger alguém, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, mediante violência ou grave ameaça, a praticar a conjunção carnal, que seria o coito vaginal, ou praticar ou permitir que se pratique qualquer outro ato libidinoso. Então, o que acabou acontecendo? Nós unimos todas aquelas possibilidades de atos libidinosos no crime de estupro. Ao meu sentir, isso ganhou essa magnitude de hoje em dia. Por quê? Porque não precisamos mais ficar discutindo o que é atentado violento ao pudor, o que é estupro. É estupro independente de quem seja a vítima. E assim a gente protege todas essas vítimas, sejam homens, sejam mulheres. Nós passamos várias décadas aqui no Brasil observando um texto que era de 1940. Essa legislação mais recente, ela está de acordo com o que o mundo hoje enxerga como estupro? Sim, ao meu sentir, sim. Por quê? Porque a gente tem que proteger a dignidade sexual de qualquer pessoa, independentemente da sua orientação sexual, independentemente das suas vontades para a prática do ato libidinoso. Então, defender o indivíduo, olhar para o indivíduo como um ser único, como detentor desse direito a decidir o que fazer com a sua sexualidade, eu acho que está de acordo, sim, não só com o mundo atual, mas com a nossa Constituição de 88, com o nosso direito de garantir, de ir e vir, de escolher aquilo que melhor nos convier. Todos os números incomodam muito, mas chama muita atenção o fato de termos 70% das vítimas serem menores de idade. A que se deve? A gente não está conseguindo proteger nossas crianças. Tivemos modificações no ECA, graças à chegada dessa nova legislação. Como é que está a situação dos menores? William, num país onde a gente ainda tem a lenda do boto para justificar o que acontece dentro da casa, não sendo regionalista, mas não. Quando a gente começa a buscar desculpas para violar ou para esconder esse tipo de violência que acontece dentro de casa, a gente precisa se preocupar. É por isso que a nossa Constituição de 88 trouxe o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não só na sua dignidade sexual, mas em tudo, no seu direito à educação, no seu direito a conviver com seus parentes, tudo. A gente precisa proteger as nossas crianças, são o nosso futuro. E assim, esse desenvolvimento sexual saudável dessa criança, William, vai trazer o bem ou o mal para o futuro dessa criança. Doutora Marília, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço, William. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. 10 pessoas são presas no Rio de Janeiro em operação de combate ao roubo de cargas. A gente volta já já. O Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 5 de março para a publicação definitiva das resoluções para as eleições de 2018. É o que diz a lei aprovada pelo Congresso Nacional sobre a reforma política. As eleições gerais deste ano serão no dia 7 de outubro. Normas como o detalhamento do voto impresso, por exemplo, só devem ser submetidas à análise dos ministros depois de uma consulta pública. Assim como o uso do fundo público de campanha, participação feminina nas direções partidárias, cotas para transgêneros, o prazo de duração das comissões provisórias e autofinanciamento. A opção que nós adotamos, acho que é a única possível, é de fixar um número de urnas e estamos fazendo a licitação
para as impressoras correspondentes, cerca de 30 mil sessões, portanto, serão atendidos com voto impresso, e isso será, portanto, um experimento. Já outros temas foram definidos, como a norma que determina que o TSE disponibilize a partir de 7 de abril todos os programas usados na votação para que partidos políticos, órgãos públicos ou de interesse social possam fazer fiscalização e auditoria. A resolução especifica quais programas serão fiscalizados, auditados, assinados digitalmente, lacrados e verificados. Nós abordamos a necessidade da Justiça Eleitoral coibir comportamentos deletérios, canhestos e, portanto, ilegítimos de players que se valham da ambiência da internet, suas principais plataformas de acesso de conteúdo, para violentar a legitimidade das eleições e a rigidez do pré-eleitoral. A partir do dia 1º de janeiro de 2018, os institutos ficam obrigados a registrar pesquisas na Justiça Eleitoral. Já as enquetes são proibidas a partir de 20 de julho. Os pré-candidatos devem se filiar a um partido político até o dia 7 de abril. O mesmo prazo vale para o registro dos estatutos dos partidos políticos. O último dia para o requerimento de registro de candidatos é 15 de agosto. As convenções para a escolha dos candidatos devem ser realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Os recursos disponíveis no Fundo Especial de Financiamento de Campanha vão ser divulgados pelo TSE no dia 18 de junho. A partir de 7 de julho, os agentes públicos ficam proibidos de inaugurar e contratar shows artísticos pagos com recursos públicos. O impedimento se estende a nomeações, demissões, contratações e transferências de servidores públicos. O eleitor pode se habilitar para o voto em trânsito a partir do dia 17 de julho. 9 de maio é o último dia para tirar o título ou alterar dados cadastrais. A partir de 25 de julho, partidos e candidatos devem enviar à Justiça Eleitoral os dados sobre recursos recebidos para financiamento de campanha, em até 72 horas para divulgação na internet. No dia 16 de agosto, passa a ser permitida a realização de propaganda eleitoral. A campanha de rádio e TV foi reduzida de 45 para 35 dias. Começa no dia 31 de agosto e termina no dia 4 de outubro. A primeira parcial da prestação de contas deve ser enviada à Justiça Eleitoral a partir do dia 9 de setembro. A família de um empregado que sofreu esmagamento de uma das mãos durante o trabalho e foi aposentado por invalidez deverá receber a indenização de R$40 mil. Apesar de o acidentado ter sobrevivido, as lesões geraram incapacidade permanente e o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que os danos atingiram também a esposa e os filhos menores do casal. Ao julgar recurso da empresa, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a indenização fixada anteriormente em decisão pelo TRT Mineiro. O regional entendeu que houve falhas no sistema de segurança das prensas operadas pelo trabalhador. Com o acidentado vivo, a indenização à família é rara. Aqui na primeira turma, o ministro Hugo Scheuermann, relator do recurso, apresentado pela empresa ao TST, reconheceu o direito da família. De acordo com o ministro, a indenização por danos à família do trabalhador, totalizando R$40 mil para a esposa e filhos menores do casal, deve ser mantida, por eles estarem ligados diretamente às restrições físicas, dores e desgastes emocionais vivenciados pelo empregado. Além da reparação à família, a empresa foi condenada nas instâncias anteriores a pagar ao trabalhador acidentado R$200 mil por danos morais e R$100 mil por danos estéticos. Porém, no TST, esses valores foram reduzidos pela metade. A decisão foi unânime, mas já foi apresentado recurso de embargos à SDI 1. O julgamento ainda não ocorreu. A Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais e Bombeiros Militares entrou com ação no STF questionando dispositivos de lei de Mato Grosso do Sul, que reunificou os planos previdenciários dos segurados do regime próprio de previdência do Estado. Segundo a entidade, a alteração ocorreu sem a realização de estudo financeiro, contrariando disposições da Constituição Federal. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, determinou o rito abreviado. Isso significa que a decisão pode ser tomada em caráter definitivo pelo plenário do STF, dispensando o exame do pedido liminar. O relator requisitou informações à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e determinou que, em seguida, sejam colhidas as manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. 10 pessoas foram presas e um adolescente apreendido hoje em uma operação policial de combate ao roubo de cargas no Rio de Janeiro.
Já em São Paulo, os Correios não fazem entregas para quase 5 milhões de pessoas por causa do alto índice de assaltos. Em casos de restrição ou mesmo de roubo, como fica o consumidor que comprou o produto e espera receber? Para quem compra online, esta imagem representa muito. É quando a encomenda sai para entrega. Mas é neste momento em que a carga corre o maior risco. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais são os estados com maior registro de ocorrências de roubo a caminhões dos Correios. Também são os estados com mais locais de restrição de entrega. Nós não podemos expor o nosso funcionário, nós não podemos expor o nosso cliente para esse tipo de delito. Então, nesses locais onde haja restrição, a entrega é feita em determinadas agências, em determinados pontos dos Correios, previamente já assinalados e informados aos nossos clientes. Ainda segundo o presidente dos Correios, mesmo com o dobro de investimento em segurança, escolta armada e rastreadores de carga, nem sempre é possível evitar roubos de caminhões de entrega e extravio de mercadorias. Quando uma encomenda é extraviada, a regra é que o consumidor peça a reposição direto com o vendedor. Os Correios fazem o ressarcimento dos valores aos empresários que contrataram o serviço de postagem. Em vez de eu ter que sair da minha casa para buscar o produto, eu optei pela comodidade de receber o produto em casa. Então, esse serviço foi um dos determinantes da compra e a responsabilidade da empresa é me entregar o produto na forma que foi ofertada. Se ela contratou os Correios ou qualquer outra empresa de logística e por qualquer motivo o produto não chegou às minhas mãos, é responsabilidade dela fazê-lo chegar. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.